duvidar da existência de Jesus é ser ignorante? Olha, hoje eu acho que é, sim, ignorante. Jesus foi morto como líder religioso ou como um agitador político? Na época, na Israel antiga, não tem diferença. Jesus veio para salvar só os judeus ou toda a humanidade? Para os primeiros judeus que seguiam ele, os judeus. Depois de Paulo de Tarso, a humanidade toda. Cada época redescobre Jesus à sua maneira? Muito possivelmente, visto que é um artefato cultural. Olá! Hoje nós vamos falar sobre aquela que pode ser considerada a maior e mais importante figura da história do Ocidente, Jesus de Nazaré. Vamos abordar 4 faces dele: o Jesus apocalíptico, o Jesus político, o Cristo da fé e o Jesus herético. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, explica aí o que é esse Jesus, o primeiro, apocalíptico. Então, antes de tudo, vale lembrar que seja qualquer uma das faces que você citou, nós estamos falando do ponto de vista histórico sempre. O personagem histórico, né, a figura histórica, depois, digamos assim, o contexto espiritual político em que essa figura aparece, também é história. Depois, a construção histórica, a partir da morte dele, do Cristo da fé, que virou Salvador da humanidade, assim como também um Jesus herético, gnóstico, que também é a partir de fontes históricas de evangelhos dos primeiros anos do cristianismo. Portanto, tudo é história. O que a gente vai Ou seja, um Jesus para quem crê e para quem não crê. Tudo é história. Não vamos falar contra a fé, nem vamos defender a fé, justamente porque a gente está falando do ponto de vista histórico-filosófico, a gente está do lado de fora dessa oposição, respeitando plenamente aqueles que têm fé em Jesus Cristo, assim como também aqueles que são ateus de repente. Então vamos começar pela primeira face, pela primeira chave de Jesus, o Jesus apocalíptico. Quem é ele? Então, esse é a figura histórica. O político e o apocalíptico são figuras históricas porque, aliás, está misturado. O apocalipse era espiritual e político. E vamos explicar o que é isso, porque senão, provavelmente, quase todo mundo vai achar que eu estou falando, e você, do livro das revelações, como se fala em inglês, ou Apocalipse. Do de fim João. do mundo. Do fim do mundo. Então, dizer que Jesus era apocalíptico é um fato histórico contextual, ou seja, do contexto. O movimento apocalíptico é um movimento judaico que vem antes do nascimento do Jesus histórico. Continua durante a vida dele aqui e segue até a frente, seja na vertente judaica, seja na vertente propriamente cristã. O movimento apocalíptico era um movimento típico desse período, chamado Segundo Templo, principalmente, e, digamos, 100 anos antes de Cristo, 200, e adentro da vida dele, que entendia que Deus tinha dado o seu povo eleito na mão do demônio. O povo não fazia o que tinha que fazer, não obedecia a Deus, não seguia a lei. Então Deus resolveu, olha, como dizem alguns cristãos hoje, o mundo vai repousar sobre o maligno. Se virem. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento judaico-apocalíptico, do qual Jesus Cristo faz parte, como muitos outros, como aqueles monges famosos judeus que viviam perto do Mar Morto, nas cavernas de Qumran, e alguns chamam de essênios, né? Esse movimento entendia, o mundo está na mão dos filhos das trevas, do mal, os sacerdotes estavam no pacote do templo, né? Mas Deus vai mandar um Salvador. E esse Salvador, ele é um Salvador que não é só espiritual, mas também é político, porque ele vai libertar Israel do domínio do mal, no caso específico do domínio romano, né? Jesus está no meio disso. Por isso que ele é normalmente descrito por historiadores como um líder carismático,
um curandeiro, porque ele curou, fez milagres, e um entusiasta escatológico apocalíptico. Era um plano que era para ser de curto prazo e daí passou a ser um plano de longo prazo. Porque o mundo não acabou, como a profecia judaica dizia que acabava, e como Jesus muito provavelmente acreditava. Em sendo apocalíptico, ele acreditava que o reino dos céus ia se realizar ali. Na geração dele. Na geração dele, naquele momento, certo? Como todo apocalíptico acreditava. A série The Chosen conta a história de Jesus e na cena que vamos ver agora, ele usa uma parábola que remete à expectativa do fim dos tempos. Vamos ver. Eis o Jesus histórico. E por que eu digo que isso é eis o Jesus histórico? Porque o que Jesus está falando, isso é um critério utilizado, que é assim, olha, normalmente a gente pensa no cristianismo como religião que Jesus veio salvar todos. Amar todos e salvar todos. Mas nessa passagem, Jesus diz claramente, aí o pescador separa os bons peixes dos maus peixes e os maus peixes vão ser jogados fora, certo? Isso está até hoje no cristianismo. Predestinados à salvação. O joio do trigo. A famosa separação do joio do trigo. Isso é uma característica apocalíptica judaica, de que quando chegar esse momento do reino dos céus, o Messias que terá chegado para realizar isso, ele vai separar o que presta do que não presta. E o que não presta vai dançar. Jesus, nessa cena, fala isso. E ele fala algumas vezes, em vários momentos, que é muito importante para quem estuda Jesus histórico, porque quando Jesus fala alguma coisa que não serve para o cristianismo posterior, ele veio salvar todo mundo, ele ama todo mundo. O que você diz? Olha aí, esse é o cara mesmo, é o cara do período, é um judeu apocalíptico que acreditava que o Messias vinha para salvar aqueles que obedeciam a Deus. E quem não fazia isso, tchau e bênção, vai dançar. Esse é o Jesus histórico. Bom, né, continuando nesse Jesus histórico, a gente sabe que a vida pública dele foi relativamente curta, né? E os registros históricos também dão conta de que ele muito provavelmente nasceu na Galileia e que a ideia de que ele nasceu em Belém foi um arranjo narrativo. Por que é que livros como Mateus e Lucas dizem que ele nasceu em Belém? De onde vem isso? Portanto, do ponto de vista histórico, é praticamente o consenso que Jesus nasceu em Nazaré. Não nasceu em Belém, né? Portanto, ele era nazareno, como se fala, ou galileu, né? Porque a região da Galileia, Jesus viveu e pregou basicamente no que se pode chamar de região oeste da Galileia, margem oeste do Mar da Galileia, né? Agora, por que disseram que ele nasceu em Belém? Porque no processo de constituí-lo como Messias judeu, assim como ele foi constituído, né? Cristo significa Messias em grego, né? Nesse processo, ele tinha que ter nascido em Belém, porque a profecia diz que o Messias iria nascer na cidade de Davi, onde Davi nasceu. E o Messias seria descendente da casa de Davi. Então, tanto é importante inventar uma história que ele nasceu em Belém, para colar na profecia do Messias, como dizer que o pai dele era descendente de Davi, para dizer que ele descende da casa de Davi, como se falava na Israel antiga, casa de Judá, casa de Davi, né? Mas hoje é muito raro algum historiador do Jesus, que de fato existiu como homem na Israel antiga, supor que ele nasceu em Belém. Isso é uma construção religiosa posterior. O que não significa que todo o resto do evangelho é uma invenção. Entende? Você tem ajustes de percurso, o que serve, o que não serve, para reforçar a ideia de que ele é o Messias. Por isso que eu dizia há pouco, que quando ele fala uma coisa que não casa, com ele é bonzinho, ele ama todo mundo, ele vem salvar todo mundo, isso deve ser verdade.
E no próximo bloco, por trás de um pregador da Galileia, um Jesus político. Voltamos a falar sobre Jesus, abordando 4 faces desse personagem que mudou a história do Ocidente. No bloco anterior, a gente falou do Jesus apocalíptico, mas do ponto de vista histórico, que é o que estamos tratando, histórico e filosófico. Também temos o Jesus político. Quem é que é esse Jesus político? Explica, Pondé. Então, Thaís, esse é um vespeiro, né? Ele é um vespeiro porque, por um lado, o tema deita raízes nas formas de interpretação da figura histórica, do contexto em que ele vivia. E, por outro lado, é um vespeiro porque isso acaba tocando, digamos assim, as interpretações do cristianismo e de Jesus no século XXI. Por quê? Porque o século XXI, uma das suas características é a polarização política. Você tem que ter, sei lá, iogurtes de esquerda e iogurtes de direita. Frangos de esquerda, frangos de direita. Mas na origem, que eu acho mais interessante a discussão, você tem uma Israel antiga agitada politicamente, né? Cheia de movimentos em que o aspecto político e o aspecto espiritual religioso estão completamente colados um no outro. Então, na raiz do Jesus histórico, tem esse ruído político, apesar que a figura não vai se constituir claramente como uma figura política. Mas ele, por exemplo, fala que rico não entra no reino dos céus. Você sente um cheiro meio de crítica social. Vamos convidar agora para a nossa conversa o mestre em ciência e religião e pastor Ed René Kivitz. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigada por estar com a gente. Muito prazer, muita alegria estar aqui com vocês. Oi, Thaís, oi, Pondé, e oi a todos que nos assistem. Professor, me diga se os romanos, eles viam Jesus como um subversivo. E nesse sentido, o senhor diria que a execução, a crucificação de Jesus foi um ato político? Com absoluta certeza, o ato de crucificação protagonizado pelo Império Romano foi um ato político. Na cruz dos crucificados eram afixadas as placas indicativas do crime cometido, e sobre a cruz de Jesus estava Jesus, o Rei dos Judeus. Mas essa é uma celeuma muito interessante, porque os evangelhos discutem as 2 grandes motivações da crucificação de Jesus. A primeira é religiosa. Jesus ele é rejeitado como um falso Messias, mas as colônias romanas não poderiam executar a pena de morte. Isso era uma prerrogativa apenas do Império. Então, o tribunal judaico da época entrega Jesus acusando-o do crime de sedição. E talvez uma das expressões mais políticas dos evangelhos, ali no Evangelho de João, é a declaração de Caifás, o sumo sacerdote, quando ele diz, olha, se a gente acreditar que esse Jesus de Nazaré é de fato Messias, nós vamos ter que devotar a nossa devoção, desculpa a redundância, a ele. E o imperador vai passar aqui e matar todo mundo. Então é melhor morrer uma pessoa só do que morrer a nação inteira. E aí Caifás entrega Jesus acusando-o do crime de sedição. Então, historicamente, sociologicamente, politicamente, Jesus foi um preso político e um sentenciado politicamente. Mas a motivação por trás era religiosa, né? Ed, eu queria te fazer uma pergunta que tem a ver com algo que a gente falava antes, é muito comum se falar hoje. Apesar do caráter anacrônico do que eu vou dizer, né, claramente, é muito comum hoje muitos cristãos discutirem se Jesus era de esquerda ou de direita. É anacrônico, visto que não havia essa categoria na época dele, na maior parte da história da humanidade. É evidentemente anacrônico a categoria de esquerda e direita para aplicar a Jesus. Quer dizer, política e religião sempre esteve misturado, muito antes do cristianismo. Você acha que uma pergunta como essa, ela tem alguma validade
Hoje? Eu acho que tem, no fundo eu acho que tem, porque Jesus está sendo instrumentalizado, capturado, né, Pondé? Por um lado, eu diria que é uma traição a Jesus fazer isso com ele, porque existe uma discussão que eu acho muito simplista na nossa sociedade de dizer que a esquerda gosta de pobre e a direita não gosta de pobre. Na verdade, a utopia de uma sociedade justa, mais igualitária, etc., ela encontra é, pessoas, tanto na direita quanto na esquerda, que querem a mesma coisa. A discussão é de qual é o projeto. Por outro lado, eu acho que é importante a gente sublinhar que Jesus era da Galileia. E isso eu acho que faz muita diferença na hora da gente olhar Jesus. Como diz o ditado, né, que a cabeça pensa onde o pé pisa, Jesus era da Galileia. Jerusalém era o centro da elite política, econômica, religiosa, vivia ao redor do templo, dos sacerdotes, de um comércio religioso. E Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus é da Galileia, o ministério dele é praticamente feito todo na Galileia. A elite religiosa de Jerusalém tratava os seguidores de Jesus, e isso novamente eu estou citando o Evangelho de João, de ralé, plebe. Os galileus eram chamados de um povo que odiava a Torá. Então, Jesus estava identificado com a ralé, com o povão, digamos assim. E é nesse sentido que eu acho que Jesus propõe uma inversão, né? Os últimos serão os primeiros, quem serve é o maior. Ele faz a crítica que os dominadores governantes, eles são autoritários, verticais e não consideram o povo. Jesus diz, ó, entre vocês não vai ser assim. Então, Jesus, ele dá voz à mulher, às prostitutas, ele inclui na mesa dele gente que a elite não incluía. Por isso é mais fácil capturar Jesus para a esquerda do que para a direita, né? This is my father's house! It's a place of worship, not a market! Nazarene, what are you doing? What are you doing? God doesn't need a palace. He doesn't need cypress trees or dead animals. He doesn't need shekels. Eu entendo quando o senhor diz que parece uma traição a Jesus, essa instrumentalização da figura dele, mas na teologia da libertação foi mais ou menos isso que se fez, não é? A teologia da libertação bebeu nesse Jesus alinhado aos pobres, nascido ou da Galileia, vindo da Galileia, etc. E curiosamente, me parece que neste momento é a direita quem está fazendo isso de alguma forma, em algumas denominações evangélicas em especial, né? O senhor concorda que, embora o senhor tenha dito que lhe parece uma traição, isso continua sendo praticado? Eu acho que Jesus é disputado ideologicamente desde sempre, né, Thaís? Eu concordo com isso, mas eu não sei se eu concordo que a teologia da libertação fez isso. O que eu acho que a teologia da libertação fez foi chamar a atenção ao fato de que o evangelho tem profundas implicações sociais, né? A gente faz essa discussão aí sobre uma teologia chamada de primeiro mundo, mais afeita à filosofia como ciência paralela do labor teológico, e a teologia da libertação vai usar a sociologia, as ciências políticas, a antropologia, a economia para fazer teologia. Porque o Fernando Altemir tem um texto muito interessante sobre isso. Ele fala que no pós-guerra e pós-holocausto, a discussão da Europa era a angústia da alma. Na América Latina, no Terceiro Mundo, a discussão teológica é o sofrimento do corpo, é fome, é esgoto a céu aberto, é a mortalidade infantil, é a miséria, e especialmente no contexto de subserviência dos países latino-americanos a um certo neo-imperialismo norte-americano, né? Eu faço parte dessa tradição que lê dessa maneira. Então, a teologia da libertação diz, olha,
existe uma opressão econômica contra o pobre na América Latina e tem gente morrendo e com ditaduras militares e a gente tem que dar uma resposta para isso. Então, eu não acho que foi necessariamente uma instrumentalização de Jesus. Agora, que existe, existe, não se discute. E acho que a direita hoje tenta fazer isso, mas não pelo lado da solidariedade para com o pobre, mas pela pauta de costumes, né? Eu acho que isso é uma tristeza muito grande, que a direita se escandaliza mais com a questão moral do que com a morte e a fome, que existe no Brasil, por exemplo, inclusive, né? Sendo o cristianismo um fenômeno histórico-cultural, como toda religião, que passa por transformações, o que você acha desse fenômeno contemporâneo aqui no Brasil de você ter gurus, coach cristão? Quer dizer, é Jesus como consultor de sucesso. Você provoca mesmo, eu gosto disso. Eu acho um horror esse negócio por exemplo, eu acho um horror usar a Bíblia como um manual de prosperidade, usar a Bíblia como se ele fosse um livro de ética e de autoajuda. Eu acho uma perversão de um texto sagrado milenar em que isso não entrava em consideração, né? Eu acho uma distorção muito radical do Evangelho. Eu acho que Jesus teria, evidentemente, horror a isso, né? Eu vejo Jesus, o maior psicólogo que já existiu, Jesus, o maior mestre que já existiu. Olhando do meu ponto de vista religioso e espiritual, Jesus não foi um dos melhores mestres, porque ninguém entendeu nada do que ele falou. Se não explicasse as parábolas dele, ninguém entendia nada. Ele estava de uma outra ordem. Jesus está falando de iluminação espiritual, Jesus está falando de nascer de novo, Jesus está falando de um outro ordenamento de ser humano, ele está falando de metanoia, de expansão de consciência, ele está falando de que a realidade do reino de Deus implica virar o mundo de ponta cabeça, toda essa lógica de uma sociedade hierarquizada, estratificada, de uma sociedade em que tem ser humano que vale mais e ser humano que vale menos. Jesus vira isso de ponta cabeça. E o que eu acho, Pondé, a maior perversão desse movimento coach aí que você está falando, desses gurus, é que hoje, para você se tornar um religioso evangélico, você não precisa se converter a Jesus. Porque você dá vazão àquilo que é a índole natural de qualquer ser humano, que é pensar em si mesmo acima de todo o resto. Pensar primeiro em si mesmo e pensar somente em si mesmo. Quer dizer, o evangelho é o oposto disso. O evangelho é morrer para si mesmo, o evangelho é pensar no próximo, é o amor ao próximo. E uma cultura hedonista, egocêntrica, autocentrada, né? É o oposto do evangelho que esses caras estão fazendo aí. Não é evangelho, é uma perversão e uma instrumentalização da pior espécie. Pastor Ed Kivitz, muito obrigada pela sua participação. Espero o senhor de volta novamente em breve. Muitíssimo obrigado, um beijo para vocês, um beijo para todo mundo que nos assiste. Obrigado, Ed. Até a próxima. Até. Pondé, e devolvendo a pergunta que você fez para o Ed, para você. Se o Jesus histórico vivesse hoje aqui, nesse Brasil polarizado, quem que você acha que tentaria se apropriar da figura dele? A esquerda ou a direita? Primeiro, acho que os dois iam tentar se apropriar, tanto a direita quanto a esquerda, né? Mas eu, independente de qualquer adesão política, que eu, na verdade, não tenho, eu tendo a achar que o fenômeno histórico de Jesus, a figura histórica de Jesus, apesar do anacronismo das categorias, eu acho que é mais fácil aproximá-lo de pautas da esquerda do que da direita. E no próximo bloco, o Cristo da fé. A gente já volta. Estamos de volta hoje falando sobre Jesus e 4 faces dele. Já falamos do Jesus apocalíptico, do Jesus político e agora nós vamos falar do Jesus teológico, o Cristo da fé.
Pondé, como que foi que o pregador apocalíptico da Galileia virou Cristo da fé? Olha, isso, como eu dizia no começo, também é um fato histórico, um processo histórico, uma construção histórica. O Jesus apocalíptico, o histórico, exatamente a pessoa, o movimento deu errado. Porque o mundo não acabou. O mundo não acabou, não se criou o reino de céus em Jerusalém, na Israel antiga. Israel não se libertou dos romanos, pelo contrário, os romanos baixaram o maior sarrafo em 70 depois de Cristo, né, no ano por volta de 70 depois de Cristo. E ele morreu na cruz, humilhado, como um inimigo do Estado romano, né? E, portanto, não deu certo aquilo ali. Se ficasse naquilo, o cristianismo não existia. Ele ia acabar como uma seita herética judaica, né? Porém, você tem vários fatores que foram construindo isso daí. E aí tem gente que fala, não, alguns caras como Paulo, eles foram muito inteligentes porque eles conseguiram retirar Jesus unicamente do movimento apocalíptico judaico e transformar Jesus num assunto que interessasse gregos e romanos. Então, Paulo vai falar. Ele morreu e ressuscitou, está no Evangelho, não estou dizendo que Paulo inventou isso. Ao inventar isso no Evangelho, já está se preparando um bom final para a história. Não morreu só e se deu mal, né? Ele foi crucificado, ele salvou, por isso venceu a morte. Se você segui-lo, também vencerá a morte. Ele não veio só salvar judeus, ele veio salvar todo mundo. Foi também Paulo que ampliou esse mercado, digamos assim? Sim, Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios, como se fala, né? Dos não-judeus. Paulo, inclusive, é conhecido como aquele que deu uma aliviada, porque muitos cristãos iniciais, tipo o movimento ebionita, que era uma comunidade de cristãos judeus do início, que sumiu, mas não só os ebionitas, achavam que para ser cristão você tinha que ser judeu. Então os caras tinham que fazer circuncisão, tinham que observar o Shabat. São 613 mandamentos no judaísmo. Imagina, do ponto de vista da difusão de uma ideia, um pepino. Paulo não. O importante não é a lei. O importante é o que está no coração, né? O próprio João, o evangelista, que não é o João apóstolo, impossível historicamente sê-lo, ele, no seu prólogo, ele diz, no princípio era o verbo, o logos, a palavra grega que está muito perto da ideia de divindade. E o logos, o verbo, né, estava com Deus, era Deus. Foi aí que se fez a passagem. E encarnou o Logos e viveu entre nós. Mas antes disso, não teve um divisor de águas que foi a ressurreição? A ressurreição também não marca o fim do Jesus histórico e o Jesus teológico? A narrativa da ressurreição que já está no Evangelho, certo? E o ato dos apóstolos, que supostamente são anos, 40 dias que Jesus ficou por aqui ressuscitado, tem a famosa passagem de Tomé, quero ver sua chaga, para ver se você não é um fantasminha, tem que ter ressuscitado com o corpo, né? Sim, a ressurreição sim marca isso, só que a ressurreição é a narrativa da ressurreição. Do ponto de vista estritamente histórico, ninguém ressuscita. Se você crer na ressurreição, você já está dentro do Cristo da fé. Entende? Ela está no Evangelho, ela está na fala de Paulo e ela estará constantemente no cristianismo emergente, porque Cristo não só pré-existiu ao seu nascimento físico, como diz João, desde o começo, o Logos, Verbo, Jesus, não só Cristo é pré-existente ao feto que cresce na barriga de Maria, aquilo é só o corpinho dele. O lado humano, mas o espírito dele sempre existiu, porque ele, Deus, como ele continuará existindo e continua existindo depois do corpo ter morrido e ele ter erguido aos céus com o seu corpo. Então a ressurreição é chave nisso.
Linhas Cruzadas foi às ruas perguntar o que as pessoas pensam sobre Jesus. Vamos ouvir o que elas disseram. O que significa Jesus para você? Tudo, para mim tudo. Ele faz parte do meu dia a dia, nós estamos aqui por conta dele, ele faz parte da minha família, da nossa família. A gente não tem uma vida sem Jesus na nossa casa. Para mim, que tem a minha religião, significa amor, esperança e perdão sempre. Você acredita que Jesus existe? Acredito. Porque além dos estudos científicos, tem comprovação histórica, né? Jerusalém, tem ali a Sodoma e Gomorra, entre outros. Posso ficar horas citando aqui e ainda assim eu acredito bastante. Sim, é uma figura histórica, me parece ter sido uma boa pessoa, uma pessoa que respeitava a diversidade, acolhia quem estava precisando. Agora, se é uma figura realmente divina, se é filho de Deus, eu realmente não sei te dizer. Sim, justamente, filho de Deus. Acredito sim, que Deus deixou ele na terra ali, tá? Deixou ele, sofreu tudo, mas para salvar o povo. Então acredito realmente. Eu acredito. Por quê? Porque eu acho que assim, a história comprova, né, a existência dele, a vida em Jerusalém. Acho que ele foi um grande, não sei se a gente chama de um político, mas um líder que soube conduzir toda uma multidão. Porque a história mostra que teve a existência de um grande líder na época lá em Jerusalém. Então, é uma amostragem bem interessante, né? A primeira que me chama a atenção é a apropriação cultural, não no sentido da moda, mas no sentido técnico. Porque uma das pessoas diz que Jesus era uma pessoa que respeitava a diversidade. Você vê como a tendência, em sendo fenômeno cultural e histórico, é que você vai reinterpretando e se apropriando daquela figura a partir de referenciais do momento. Se você virasse para Jesus e falasse respeita a diversidade, ele não tem a mínima ideia do que você está falando. Porque, inclusive, o Jesus histórico nem queria muito se meter com não-judeus e salvar não-judeus e curar não-judeus, certo? Ele só fez milagres para judeus. Estava na tribo, um Deus tribal, o Deus de Israel e o Deus dele, né? Como Jesus nunca quis criar religião nenhuma. Ele estava no pacote judaico ali, reinterpretando alguns trechos da lei. Então isso já chama atenção, essa reapropriação, e joga sobre a figura de Jesus um debate completamente contemporâneo. Bom, outra coisa é que uma das pessoas também entrevistada deixou muito claro assim, olha, eu não sei se ele era Deus, mas eu acho que ele era um líder legal, que respeitava as pessoas, que ensinou o amor, né? Que é uma figura de Jesus que pega muito. Uma outra pessoa falou, não, Jesus para mim é tudo, né? Ele está no meu dia a dia. A outra disse, para mim ele é esperança, né? Então a gente percebe que o Jesus que pegou foi o Cristo da fé. Ratzinger, Bento XVI, que escreveu Jesus de Nazaré em 3 volumes, que são 3 livros bem importantes no assunto, ele diz isso com todas as letras da introdução ao 1º volume. Se não fosse o Cristo da fé, só sobrava o Jesus histórico, o cristianismo não tinha vingado. Bom, pegando essa questão da influência cultural, voltando lá para trás, a gente vê que o episódio da crucificação, principalmente, salienta essa substância humana de Jesus, né? Todo o histórico da dor, do sacrifício na cruz, etc. E isso tem a ver com a ideia do cordeiro, do sacrifício. Mas essa ideia de que alguém morre, sofre, é sacrificado para pagar os pecados de alguém que nada tem a ver com isso. Aliás, alguém que nada tem a ver com isso sofre para pagar os pecados de outra pessoa. Que tem tudo a ver com isso. Que tem tudo a ver com isso. Essa ideia ainda faz sentido hoje, ainda ressoa, as pessoas entendem isso, essa ideia de sacrifício como a do cordeiro? Essa pergunta é muito boa, Thaís, porque ela incide diretamente sobre o aspecto histórico
do entendimento de rituais religiosos, por exemplo. A gente está muito longe de uma prática pré-histórica e histórica de sacrificar animais, apesar de que o candomblé ainda o faz hoje, mas não sei até que ponto tem esse significado que você falou. É o mesmo sacrificar pessoas. E também colocar Jesus no lugar do cordeiro que era sacrificado. Então, eu diria que, no primeiro momento, eu acho que a resposta para a tua pergunta é que hoje já não faz muito sentido. Apesar que dentro do cristianismo, o sentido está em que Jesus morreu no seu lugar, sofreu no seu lugar e com isso ele te libertou. Mas o fato é que o sacrifício de animais e de pessoas, pré-historicamente e historicamente, está muito ligado à ideia de que você oferece sangue para os deuses para acalmá-los. Se for sangue inocente, melhor ainda, tipo uma virgem, uma criança, sei lá. Por quê? Porque assim você acalma, oferecendo sangue. Então está pressuposto a ideia que esse sagrado aí, ele é meio violento, né? Você tem que barganhar com ele, tipo, esquece de mim, olha, estou oferecendo sacrifício aqui para você. O cristianismo, que começa com o sacrifício do próprio Deus, Jesus Cristo, é uma religião que supostamente, com esse sacrifício, eliminaria a necessidade de fazer qualquer sacrifício humano. O cristianismo começa com o sacrifício humano, né? Eliminaria qualquer sacrifício humano ou animal. E sim, por quê? Porque se a história diz que você mata e oferece sangue inocente para os deuses, esse sangue inocente significa que não tem pecado, apesar que a ideia de pecado é judaica. E a mesma coisa de Jesus, ele era inocente. Então você ofereceu ele se ofereceu como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, para você não ter mais que sofrer, para você não ter que ser sacrificada, e apesar que você tem pecado, ele morreu no seu lugar. Ele é o bode expiatório. E no próximo bloco, o Jesus herético, aquele que veio para salvar o mundo de um Deus mau. Agora vamos à quarta e última face de Jesus que vamos abordar aqui no programa, o Jesus herético. Em que momento nasce esse Jesus herético, Pondé, e o que é Jesus herético? Primeiro, vale a pena pontuar que a ideia de heresia, que seria uma corrente dentro de uma religião específica errada, né? Não aceita pelas instâncias normatizadoras daquele corpo religioso, né? Então, logo no começo do cristianismo, tem que entender que se você pegasse a máquina do tempo e descesse a Alexandria, no século II, III, você ia ver todo tipo de cristianismo. Puta loucura, cada um avisando uma coisa. Então, o Jesus herético nada mais é do que um Jesus que aparece, agora falando do ponto de vista de fontes, um Jesus que aparece em determinados textos que então vão ser encontrados no século XIX, principalmente na metade do século XX, né, 1945, numa caverna, numa região do Egito chamada Nag Hammadi, né? E que esses textos, alguns datados do final do século I, outros do século II, alguns que a cópia que a gente tem mais antiga é do século V, nesses textos Jesus aparece falando coisas diferentes, certo? Diferente dos evangelhos sinóticos e do evangelho de João, que não é sinótico, mas é canônico. São contraditórios? Em algum sentido, você pode dizer que são contraditórios, porque em alguns deles vai aparecer, como apócrifo de João, que o Deus que criou o mundo é mau. E o Jesus oficial, tomado como Messias pelos cristãos, é entendido como enviado de Deus. Que Deus é esse? O Deus Criador. Então você não pode assimilar Jesus a ser o Messias do Deus Criador e dizer que o Deus Criador é mau. Então são dois deuses. Uma expressão que aparece para se referir a esse Deus maior, outro, que não criou o mundo, é agnostos theos, o Deus desconhecido.
tem várias justificativas do porquê ele se preocupa com o mundo, que ele não tem nada a ver, mas existe alguma coisa aqui que é dele, né? É um Deus que não se comunica, um Deus que não está nem aí para nós e é um Deus maior do que esse Deus mau. Ele é o verdadeiro Deus, né? E ele emana um Salvador, que é Jesus, né? Para vir buscar aqui o que é dele, que está aqui na criação. E quem ouve Jesus são os gnósticos. Desperta, né? E descobre que isso aqui é um cárcere. E, portanto, existem dois deuses, só que um menor e outro maior, né? Esse maior, que é o desconhecido, que não criou, manda Jesus para salvar alguns dos seus filhos, que têm parte da sua substância, e vem resgatar esses. O resto da humanidade, você percebe que continua havendo uma certa predestinação aí? Aqueles que interessam, que fazem parte da família do Deus verdadeiro, ele vai salvar. O resto, dane-se. Esse, então, é um dos textos que foram encontrados nessa caverna no século XX, mas que datam lá atrás do século I ainda. E eles contradizem, de alguma forma, ou muito frontalmente nesse caso, os textos sinóticos, os evangelhos sinóticos. Mas tem outros textos também, né? Um muito famoso é aquele que se refere a Maria Madalena e que inspirou muita coisa por aí, muita... Código da Vinci. Isso. Primeiro, esse apócrifo de João, ele não é datado do século I, ele provavelmente é século II ou III. Tomé é século I, né, que também faz parte do pacote gnóstico, mas não tem Deus mau. Então fala do Tomé e fala da Maria Madalena. O Evangelho de Maria Madalena, ele é um evangelho gnóstico, herético, ele põe o acento da salvação no conhecimento, inclusive no conhecimento de si mesmo, no encontro com Jesus dentro de si mesmo, por exemplo. O barato da salvação é conhecimento, gnose, termo grego conhecimento. E tem um outro aspecto do Evangelho de Maria Madalena que, de certa forma, dialoga com o de Filipe, que também é gnóstico e também herético, que é o seguinte: o Evangelho de Maria Madalena é uma descrição de uma visão que Madalena tem de Jesus pós-ressurreição. O próprio sinótico fala, num deles, de que Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado, né? Mas no Evangelho de Maria Madalena, ela está falando a partir de uma visão dele ressuscitado. Não é claro se é ele com o corpo ou é uma visão que ela está tendo. Mas nessa visão, Maria Madalena aparece claramente como aquela que é a discípula mais alta espiritualmente de Jesus, certo? Aquela que melhor entendeu ele, aquela que verdadeiramente era a discípula querida de Jesus. Então, deixa eu ler aqui um trecho do Evangelho de Filipe que diz respeito ao tema. Diz assim, que ele foi encontrado e parece que é meio incompleto o texto, mas o que foi encontrado diz: e a companheira do Salvador era Maria Madalena. Ele a amava mais do que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente. O que você pode concluir daí? Ela era a discípula mais querida dele, é a que estava mais, segundo o Evangelho de Filipe, e inclusive o Evangelho de Filipe é que traz uma cena famosa em estudos de Jesus herético, digamos assim, que é quando Pedro confronta Jesus e diz: espera aí, você está dando uma atenção demais para ela. Como que você fica falando essas coisas para uma mulher? Né? E que aí vem Mateus, né? E diz: mas ele escolheu ela. E o beijo? O beijo é interpretado muitas vezes como sendo uma bênção em que, através do beijo na boca, ele passava o Espírito de Deus para ela. Só que não aparece ele fazendo isso com ninguém mais, em nenhum relato, né? Então é evidente que esse tipo de narrativa constrói a possível fantasia ou não de que Jesus e Madalena tinham alguma coisa a ver um com o outro. Mas é muito interessante, como eu falei antes, que normalmente as interpretações feministas
de Jesus e desse trecho não gosta de dizer que rolava uma energia entre os dois e que eles eram namorados. E por quê? Porque aí fica parecendo que ele a escolheu porque ele a amava e porque ela era mulher e, portanto, os dois eram um casal. Qual a interpretação que normalmente as feministas preferem? Ele a escolheu porque ele era mais inteligente, ela era mais capaz e Jesus não era machista. Então ele foi capaz de reconhecer que Madalena era a mais inteligente de todas e a verdadeira líder espiritual do cristianismo naquela época. Conversamos com Leandro Bélio, instrutor de gnose moderna, para saber como a herança gnóstica sobrevive na atualidade. Vamos ver. O início da minha jornada em busca da espiritualidade foi através do meu avô. Meu avô, ele era da Fraternidade Rosa Cruz e ele tinha muitos conhecimentos acerca da espiritualidade. Aí então eu passei por uma escola católica, né, Dom Bosco, e ali tive também muito contato com a religião católica em si. Desde cedo eu tive muito acesso também ao budismo, com leituras e início de práticas meditativas, através da yoga também, até que eu encontrei a gnose. E quando eu encontrei a gnose, as minhas perguntas foram respondidas. Gnose é uma palavra que significa conhecimento, um conhecimento direto ao superior. Das raízes da antiguidade ao esoterismo moderno, a jornada filosófica histórica do autoconhecimento. A gnose, ela é uma síntese da verdade. Então, a gente bebe dos ensinamentos de Siddhartha Gautama, do Buda, bebe dos ensinamentos de Krishna, de Maomé, de Zoroastro e de todos os grandes mestres que existiram na face da Terra. A busca do gnóstico é a busca pela verdade. A busca do gnóstico, muito mais do que buscar a verdade, é conseguir encarnar a verdade. Essa verdade, para nós, tem um nome. Jesus Cristo, ele veio e realizou dentro de si o que nós devemos realizar dentro de si mesmos também. Entende? Que é encarnar o amor. Então, a gnose, ela é um conhecimento direto. Então, o que a gente fala? Vamos meditar. Medita e trabalha com as técnicas que a gente está passando para você, para que você experiencie. As nossas mentes não param de falar nem um segundo. Tá ali, ó. Quando você consegue encontrar o vazio, essa centelha divina, ela consegue te iluminar a consciência. Quando você ilumina a sua consciência, você começa a perceber a verdade. Antes de eu conhecer a gnose, eu tinha um modo de vida, uma percepção da vida, né? E conceitos bem enraizados, né? Alguns dogmáticos, alguns até preconceituosos, né? Conforme eu fui estudando a gnose, já faz vários anos que eu estou aqui, eu fui aprendendo que existem outras formas de ver a mesma coisa. Eu posso dizer que a gnose para mim, é um caminho que é vivido diariamente. Eu acredito que o autoconhecimento é a base para a gente ter paz no mundo, inclusive com a gente mesmo. O grande objetivo da gnose é esse, é trazer a salvação da dor e do sofrimento, a libertação dessa roda de repetições, chamada roda de Sansara, né? Pelos budistas, muito trazido também na gnose, como essa fonte de sofrimento. O que a gente quer se salvar? A gente quer se salvar do sofrimento, a gente quer atingir a paz perfeita, a felicidade suprema, o que a gente chama de êxtase, o samadhi, o vazio iluminador, né? Quando você consegue sair completamente do ego e viver a verdade da vida. A gente vê aí, né, quando vai fazer análise de um fenômeno cultural, como toda religião é, ou seita, como queira dizer no caso, primeiro você tem a palavra gnose, que é uma palavra antiga, que está nos evangelhos, que significa conhecimento e que dá nome aos gnósticos, né? Bom, depois a centelha divina. É um termo que de fato aparece em evangelhos gnósticos e é a tal centelha divina que fez com que o Deus verdadeiro tenha enviado Jesus, que eu falava antes. Alguns de nós teriam essa centelha divina. Nos textos gnósticos, não é todo mundo que tem a centelha divina.
Tanto que em alguns textos a humanidade está dividida entre gnóstico, que tem a centelha divina, ouve Jesus e desperta, psíquico, que não tem a centelha divina, mas tem a alma, e são os cristãos comuns. E ter ou não ter a centelha divina não depende de mérito e nem de escolha? Não, ou tem ou não tem. De novo, a predestinação, entende? Essa ideia de que alguns têm, outros não têm, sinto muito. Agora, é claro que a referência a budismo, a Maomé, certo? É uma referência completamente estranha aos gnósticos cristãos, o que não significa que não tivesse evangelhos dito gnósticos que estão muito perto do zoroastrismo persa, na época. Agora, essa referência ao vocabulário budista, referência a Maomé, que nem existia na época dos evangelhos gnósticos, porque ele viveu depois, né? É claro que isso é uma construção contemporânea de uma tendência a querer abraçar um ecumenismo, né? Dentro do mesmo pacote, mas no centro, pelo que a gente vê aí, está essa noção de que a salvação acontece dentro de nós. Então, a ideia de que você se salva pelo conhecimento, como fala a gnose, é uma ideia muito atraente. Por quê? Porque joga você na posição de meditação, como se fala hoje, joga você numa ideia de que a salvação está dentro de você e não do lado de fora. Isso pega muito bem hoje, porque o ser humano hoje é meio preguiçoso, né? Ele quer que a salvação esteja muito perto, melhor se estiver dentro dele. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.